pessoal, nossa aula de hoje é sobre triângulos. Vamos aprender então a classificação dos triângulos. Vejam só, quanto aos lados, eles podem ser equilátero, quando tem os três lados com a mesma medida. Eles podem ser isósceles, quando tem apenas dois lados iguais. Ou pode ser escaleno, quando tem os três lados desiguais. Então, isso é que é quanto aos lados. Agora, quanto aos ângulos, eles podem ser de ângulos agudos, ou seja, acutângulos, ou pode ser um triângulo obtusângulo, onde tem um ângulo obtuso, que é um ângulo aberto. Ou pode ser um triângulo retângulo, onde tem um ângulo reto. Então, basicamente, isso que nós podemos falar sobre os triângulos. Agora, muito importante é a condição de existência, ou seja, nós não podemos ter um triângulo, por exemplo, de medidas assim, por exemplo, 6, 7, né? E o outro lado ser 13. Isso é impossível, né? Porque 6 e 7, 13. Né? Então, o outro lado não pode ser a mesma medida. Né? Então, o que nós aprendemos aqui? Ó? Que um lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Ou seja, aqui tem que ser menos do que 13. Né? 12 para baixo. Né? Então, é interessante notar então, essa condição de existência. Vamos então aprender mais ainda a respeito de triângulos com os pontos notáveis e os elementos de um triângulo. Vamos ver só. Aí estão os pontos notáveis que vamos ver. Altura, mediana, bissetriz e mediatriz. Bem, o que é a altura de um triângulo? A altura, você mede justamente o ponto máximo, aqui que é o vértice, até o lado, formando um ângulo reto. Ou seja, desde o vértice até o lado, formando um ângulo reto aqui, ou seja, perpendicular, ok? Isso em todos os lados, porque a altura não é só referente a este lado, como base. A base pode ser também este lado. Então, formamos um ângulo reto aqui, com este lado aqui. Aí nós temos a altura, né, até chegar no ponto máximo, que é no vértice daqui, formando um ângulo reto aqui também. E a mesma coisa aqui, formando um ângulo reto até chegar ao vértice oposto ao lado. Isso. Então, nós chegamos a um ponto aqui no meio. Né? Este ponto de encontro, aqui, das três alturas, então é chamado de ortocentro. Então, este é o ortocentro. Né? Aqui também com um ângulo reto. Então, nós temos três alturas no triângulo. Né? E temos aqui três pontos de cada lado. Esses três pontos, se puxarmos, nós formamos também um triângulo aqui dentro. Isto é um triângulo chamado triângulo órtico. Ok? Bem, e quanto à mediana? O que vem a ser a mediana? A mediana nós achamos a metade do lado. Veja só, marcamos aqui a metade de cada lado. Né? E essa metade é ligada até o vértice. Isto se refere à mediana. A metade do lado até o vértice oposto. Então, traçamos a mediana. A mesma coisa desse lado também. Até o vértice oposto. Isso. E eles se encontram aqui no meio. Bem aqui no meio. Isto aqui é um centro também. No caso, é chamado de... Este centro vai ter o nome de baricentro. Então, bari significa peso. Baricentro é o centro de gravidade do triângulo.
né? Então é o ponto aqui de equilíbrio do triângulo, ok? E agora vamos ver então a bissetriz. O que é a bissetriz? A bissetriz divide o ângulo em dois ângulos, divide o ângulo ao meio. Ó. Temos esse ângulo aqui, então dividimos ele ao meio e aí passamos uma reta, dividindo este ângulo ao meio. Este ângulo aqui, dividimos também ele no meio. E aí, então, dirigimos aqui uma reta. Isso. A mesma coisa esse ângulo aqui, dividindo ao meio, uma outra bissetriz. Então, isso aqui é bissetriz. Uma reta que divide o ângulo ao meio. Então, as bissetrizes vão se encontrar aqui no centro, né? Onde esse centro é justamente o centro de um círculo que está inscrito no triângulo. Então, se esse círculo está inscrito, então o nome deste centro aqui chama-se incentro. Este é o incentro, ok? Já a mediatriz, assim como a mediana, nós vamos escolher a metade do lado. O ponto médio do lado, ó. Ponto médio aqui, ponto médio aqui, ponto médio aqui do lado. Né? Sendo que na mediana, nós partimos do ponto médio do lado até o vértice. Já a mediatriz, não. Nós partimos do ponto médio formando um ângulo reto com este lado. Ok? Então, formamos um ângulo reto aqui. Então, pegamos o ponto médio e partimos com um ângulo reto. Aqui também, o ponto médio. E desse ponto médio também partimos com um ângulo reto, ou seja, ortogonal. Assim. Então, isso é mediatriz. E vai dar justamente num ponto de encontro, que é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Por isso, então, este centro chama-se circuncentro. Então, circuncentro é o nome deste ponto aqui central. Ok? Vimos assim esses detalhes, esses pontos notáveis, né, dos triângulos. Vamos ver então agora alguns exercícios relacionados a estes assuntos. Muito bem, antes de fazermos exercícios, precisamos conhecer a lei angular de Thales. O que diz essa lei? Aqui diz, a soma dos três ângulos de um triângulo é sempre igual a dois retos, ou seja, dois ângulos retos, cada um de 90, 180 graus. Então, quer dizer que a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180. Baseado nisso, podemos fazer esse exercício. Ó. Um dos ângulos da base de um triângulo isósceles mede 70. Qual a medida do ângulo oposto à base? Então veja o que é um triângulo isósceles. Ele é assim, né? Lembra das duas pernas iguais. E temos a base aqui. Então, um dos ângulos mede 70, o ângulo da base. Então, este ângulo aqui mede 70 graus. A pergunta é, qual a medida do ângulo oposto à base? Então, este ângulo oposto à base é o de cá de cima. Bem, se esse aqui tem 70, logicamente que esse aqui também tem 70. Dá 140. Para chegar a 180, então este ângulo oposto tem 40 graus. Então, a resposta... 40 graus. Ok? Muito bem. Quais as medidas dos ângulos de um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero, nós sabemos que ele tem os três lados iguais. Se ele tem os três lados iguais, ele tem os três ângulos iguais. Se a medida é 180, logicamente, cada ângulo vai ter 60 graus. Então, a resposta, 60 graus. Bem fácil isso, né? Muito bem. Então, triângulos é isso aí. Se você gostou, dê um like. E se você ainda não está inscrito,
inscreva-se e toda semana você verá um vídeo novo com assuntos diferentes de matemática. Ok? Até o próximo vídeo.